Olá, caminhante da floresta. Bem-vindo. Estamos aqui às vésperas de um eclipse solar. Eu estou a poucas horas desse eclipse. Estou gravando aqui de noite, um pouquinho antes de chegar o momento desse acontecimento. E para os nossos antigos ancestrais, os eclipses eram momentos de muita turbulência, de muitas transformações, né? As pessoas geralmente tinham medo dos eclipses, especialmente o solar, que algumas vezes, quando é total, o sol desaparece e cria uma certa escuridão. Bem, não é o nosso caso agora em junho de 2021. Esse eclipse solar acontece em Gêmeos, então é muito bom você saber seu mapa astral para você ver em que casa está Gêmeos, o signo de Gêmeos. Qual casa, qual o número da casa desse eclipse, em que casa cairá este eclipse. Afinal, a casa onde está o eclipse é a casa onde vai ter as transformações. É o tema, né, das suas transformações. Então essa informação vai ser muito relevante e vai ser complementar à sua leitura de agora. Toda vez que a gente tem uma leitura intuitiva, assim, de escolher um caminho, a gente é obrigado a se conectar com a nossa intuição. E agora a gente está num momento bem especial para isso, onde realmente existem muitas transformações e todas as configurações astrológicas também estão levando a gente a ficar de forma mais intuitiva. Então, vamos tomar nosso tempo e respirar um pouquinho antes de escolher? Vamos! Até porque eu não apresentei o caminho para vocês ainda e eu ainda vou explicar uma coisinha básica. A gente vai continuar naquele método. A leitura vai ter uma duração específica. Em determinado ponto a gente vai finalizar a leitura. Ela vai ter as informações necessárias para você, de qualquer forma. Quem sentir o chamado, quem sentir que essa leitura está falando de você, pode adquirir a leitura estendida, como a gente faz aqui na floresta desde o começo dos tempos. Para quem sentir o chamado e para quem quiser adquirir a leitura estendida do seu monte, todas as informações estão aqui abaixo na descrição do vídeo. As leituras estendidas são uma ferramenta de investimento tanto em você quanto para nós, para todos nós crescermos juntos e levarmos luz para o mundo. Se você nunca chegou aqui na floresta, bem-vindo à floresta. Estamos nascendo e estamos crescendo, assim como tudo na vida. Se você sentir o chamado também, você se conectar com esse vídeo, curta esse vídeo e compartilhe, porque ele vai acessar mais e mais pessoas, ele vai caminhar mais e mais através dos espaços e vai chegar em mais pessoas que vão ter também a oportunidade de fazer essa escolha aqui. E quem sabe ter muito mais luz no seu dia e nos seus próximos meses. Afinal, as transformações que vão acontecer são nos próximos 6 meses. E outra coisa, independente de quando você está vendo esse vídeo, de quando ele chegou na sua vida, realmente pode ter uma mensagem interessante aqui para você, certo? Então, eu estou gravando em junho, dia 9 de junho, um pouco antes do eclipse, mas as transformações vão até dezembro, geralmente. São 6 meses de transformações na vida da gente, com eclipses. Dito tudo isto, preparados, caminhantes da floresta, porque a gente está aqui agora olhando tudo de cima, como se a gente tivesse pego uma navezinha espacial e a gente tivesse 3 veredas, 3 caminhos possíveis para a gente seguir. E você vai escolher o caminho que mais atrair você. Eu dei o nome de cada um desses caminhos, eu dei o nome de uma montanha ou de um espaço sagrado na Terra, no nosso planeta Terra. O primeiro caminho eu chamei de Monte Shasta. É um monte localizado na Califórnia, que tem muito poder espiritual. Muitas pessoas fazem retiros, enfim, é um espaço sagrado na Califórnia. E esse é o Monte Shasta. Veja se esse é o caminho que você está inclinado a tomar. O caminho número 1. Observe bastante essa rocha, que representa o caminho número 1, que representa o Monte Shasta na Califórnia. O caminho número 2 já não é uma montanha, é uma pirâmide. Essa é a pirâmide de Kelps, no Egito. Uma das 3 pirâmides de Gizé, a maior pirâmide das 3, a mais antiga das 3, que foi construída, se eu não me engano, há 4.000 anos. Não, na verdade, 4.000 antes de Cristo. Então tem muito tempo aí. Outro espaço muito sagrado
e que guarda muitos mistérios, inclusive até hoje. O segundo caminho é esse. Lá no Egito, a pirâmide de Quéops. E o terceiro caminho, já não é tão distante assim, está aqui na América do Sul. Quer dizer, se você está na América do Sul, né? Temos pessoas de Portugal aqui nos assistindo, provavelmente. Mas esse aqui é o caminho de Huayna Picchu, em Machu Picchu. Essa é a montanha Huayna Picchu, em Machu Picchu. E essa é a pedra que representa esse caminho. Caminho número 3. Machu Picchu, terra dos Incas, nossos ancestrais. Então, caminho número 1, Monte Shasta, Califórnia. Caminho número 2, Pirâmide de Quéops, no Egito. E caminho número 3, Huayna Picchu, em Machu Picchu. Aqui em cada caminho a gente já tem uma cartinha do tarô egípcio que representa cada jornada e que é o tema da sua transformação dos próximos 6 meses. Se quiser pausar o vídeo para escolher com mais tranquilidade, fique à vontade. Quando sentir o chamado, pode seguir para sua leitura. Vamos começar agora com o montinho número 1. Olá, trilheiros do Monte 1, Monte Shasta, Califórnia. O tema da transformação de vocês está representado pelo arcano 45 do tarô egípcio, chamado a regeneração. O nome já é ótimo, já diz muita coisa. Aqui a gente tem Marte, então talvez Marte também seja um planeta importante nesse seu momento de transformação. Número 9, porque 4 mais 5 dá 9, todo 9 é transformação e final de ciclo, finalizações de ciclo. Eu vou ler para vocês o que essa carta significa. Reconstrução, a nova ordem através das próprias energias. A letra hebraica aqui em cima representa a casa, o teto, o lar. O hieróglifo é o símbolo do alento de vida. Esse símbolo corresponde ao arcano maior número 5, que é o número Papa, que é a carta dos compromissos, dos acordos e também da nossa ligação espiritual. O cartucho que contém a coluna representa o mito de Osíris, a perenidade e o ato de regeneração. A luz sobre a obscuridade, o equilíbrio. À direita aqui, número 1, de acordo com o alfabeto mágico babilônio. Essa figura aqui no meio, gente, representa o faraó levantando a coluna. O faraó representa aquele que pode se levantar. A coluna representa Osíris, a energia que move o universo. As sandálias de quem conhece o caminho. Aqui embaixo a gente tem uma espiga que simboliza trabalho e dinheiro, germinação, fruto, colheita. E o significado geral é ressurreição espiritual. Uau! Rejuvenescimento físico, uau, duplamente. Vigor, força para se levantar ou se afirmar ou estabilizar uma situação ou a si mesmo. A regeneração, número 45. Para quem adquirir essa leitura estendida, a gente vai ter um conselho também do tarô egípcio. Agora vamos lá ao seu jogo. Vou deixar ele aqui, ó, bem bonitinho, olhando pra gente, pra você também ficar ligado. Eu vou dar uma esbarrada, gente, vou dar uma esbarrada sempre nessa câmera, tá? Estou me adaptando a este formato. Também vou colocar a velhinha um pouco pra trás, para que não hajam acidentes, incêndios no meu tarô. Vamos lá, vamos ao tema. Tema da sua transformação. Tema para você nos próximos 6 meses. Ok, temos um tema. Vamos ao seu conflito agora. Qual o conflito? Qual que é o desafio? Eu senti que era o eremita, então tudo bem. Vamos deixá-lo aqui, de viradinho já, se anunciando. O que paira na sua situação? É isso aqui. E a energia de baixo, a energia do subsolo
a energia do subterrâneo, do que você talvez não saiba ainda, mas que vai acontecer, processos seus do inconsciente, está aqui, nessa carta. De onde você está vindo, caminhante? O que aconteceu no passado que vai te ajudar a ter clareza de que você escolheu o monte certo nesse momento? Inclusive, esse é um bom teste para sua intuição, tá? Se você escolheu o caminho certo aqui. Pode escolher mais de um monte, gente. Se você sentiu o chamado, fica à vontade. Pode escolher quantos quiser. E para onde é que está indo esse caminhante? Nos próximos 6 meses. O que está para acontecer entre agora e 6 meses para essa pessoa? Quem é essa pessoa nesses próximos 6 meses, dentro desse panorama de mudanças que estão acontecendo? Você viu que caiu, né? Vamos deixar. E o que vai receber? O que essa pessoa vai receber do mundo? O que está para entrar? O que está para acontecer? Para chegar nessas transformações? Um conselho para essa pessoa. E o resultado? A gente tem uma carta virada aqui. O resultado daqui a 6 meses desse ciclo, tá? Lembrando que isso aqui não é uma leitura particular, gente. Leituras particulares são para a sua própria energia. Isso aqui pode captar um fragmento. Isso aqui é uma mensagem para você. Mas nada substitui uma leitura particular. Falo isso porque eu estou lidando com um coletivo, certo? Por mais que você tenha escolhido um caminho. Resultado daqui a 6 meses? Ok. Vamos tirar mais cartas já já. Você veio de um momento de escassez, talvez financeira, talvez profissional, talvez você tenha se sentido muito rejeitado ultimamente, talvez você tenha sentido que você estava pedindo muito, né? Pedindo muito carinho, muito afeto, necessitando de ajuda material para conseguir se erguer, para conseguir tocar a vida. Então existia aqui no passado recente, ou no passado em geral, o 5 de ouros, que é o momento da carência. Carência não só financeira, porque é ouro, gente. É carência em todos os níveis, tá? Uma sensação de que você está andando sozinho, sozinha aqui, na neve, com os pés descalços. Eu falo, tenho 2 pessoas aqui, né, nessa imagem, mas a sensação de solidão e de abandono, de rejeição. Quando alguém não responde a nossa mensagem, quando a nossa situação financeira está muito frágil. Que bom que isso é passado, caminhante. Agora a gente está aqui. Começou as emoções. Esse eclipse vai trazer para você um novo espaço, uma nova casa, talvez, uma nova proposta de trabalho. Percebe? Olha a diferença. Está saindo do 5 de ouros, que era perda, para o começo. Começo de uma nova vida. Uma vida com abundância. Isso aqui é como se fossem as portas do Jardim do Éden se abrindo. É uma moeda que não cai dos céus, gente. Você talvez tenha plantado essa moeda, tá? Sim, talvez a espiritualidade tenha sido generosa com você e te ofereceu essa moeda, porque viu a sua dificuldade. Mas não foi por acaso. Você fez por merecer esse começo novo aqui. Isso aqui é o tema dos seus 6 meses, do que esse eclipse está gerando na sua vida. Uma carta de terra. Touro, Virgem, Capricórnio, e aqui no seu conflito a gente tem o Eremita, que é uma carta de Virgem, eu vou chegar lá já já. Uma nova casa, né? Uma casa física, que eu tô falando porque o Ás de Ouros muitas vezes representa um novo lar, um novo espaço mesmo de morada. Possivelmente um compromisso, uma relação, um relacionamento sólido, estável, firme, com base na terra, né? A gente tem no Ouros a terra. A gente tem algo manifesto no 3D, na Terra, aqui. O problema é, caminhante, que você precisa de um pouco mais de tranquilidade, talvez um pouco mais de solidão, porque na solidão a gente acessa o espiritual. Já reparou que quando a gente está cercado de gente, a gente não tem como, quer dizer, muitas vezes, dependendo do espaço, ser um espaço sagrado, se você está realmente num retiro no Monte Shasta, você vai ter uma egrégora que vai te beneficiar muito. Mas às vezes a gente precisa estar um pouco mais só, para a gente acessar certas verdades dentro da gente. Essa é uma carta número 9, olha que coisa.
Para você atingir a sua regeneração, você precisa passar pela jornada do eremita. Quem é o eremita? Aquela figura que se despede um pouco da matéria, né? Se despede, não precisa ficar, né, se desprender. Veja o nível de desprendimento, veja do que eu estou falando. Mas existe um desapego material nessa figura, ou seja, o foco dela não é a matéria, por mais que o tema seja. O foco dela é a luz, é o propósito dela divino. O baralhinho tá castigado, né, gente? Esse é meu primeiro deck, tá? Eu não consegui me desapegar dele, eu não consegui fazer essa missão do eremita com relação a este deck, porque esse foi meu primeiro baralho de tarô, há 8 anos atrás. O eremita, uma carta de virgem, a pessoa que resolve fazer uma jornada solitária e que vai em busca de respostas para a própria vida, em busca do propósito de vida. Ela carrega uma lamparina, que é tudo que ela precisa, efetivamente, para iluminar vagarosamente cada passo que ela dá. Um passo de cada vez, caminhante. Seu desafio pode ser representado também por pessoas mais velhas, pessoas da sua família, por exemplo. Não sei de que forma ainda. Figuras mais velhas, né? Figuras com mais sabedoria. Ou mesmo você ter que atingir essa sabedoria aqui. Há uma missão espiritual para você, sem sombra de dúvida. A gente tem 2 noves. Existem conflitos aqui de ordem prática que você precisa resolver. Esses conflitos já podem estar acontecendo, porque essa carta aqui, 5 de paus, saiu na sua mente consciente. Você tem consciência desse processo. Conflitos, discussões, drama, brigas, competição. Muitas vezes realmente coisas de ordem material que a gente precisa resolver. E aqui na base da sua questão a gente tem o 8 de ouros. Realmente, existe aqui uma situação profissional que precisa ser lapidada e você também está buscando isso. Na sua mente inconsciente, o seu inconsciente está querendo se aprimorar, se aperfeiçoar. Não precisa ser só no material, gente. Uma vez que a gente tem ouros, se reflete sim na sua vida material, né? Mas existe uma questão espiritual aqui também. Existe uma questão de autoaprimoramento, não só do que você tem, do que você possui, mas de quem você é. E eu acho que a sua mente inconsciente está te empurrando para esse processo. Você só precisa ter a coragem de seguir talvez uma jornada solo e buscar essa resposta sem medo da solidão, sem medo do silêncio. É no silêncio que você vai encontrar a resposta. O que está para acontecer... eu sabia que tinha um caráter espiritual nesse jogo. Lá vem a sacerdotisa, caminhante aqui, que vai começar a estudar a espiritualidade. Vai começar a se conectar profundamente. Isso aqui parece um despertar espiritual, mas não é só espiritual, ele se reflete no seu mundo físico também, na matéria mesmo, como eu falei. Essa é uma carta de peixes. Aqui a gente tem virgem, aqui a gente tem peixes, né? Não sei qual o signo de vocês. A gente tem muita terra aqui, touro, virgem, capricórnio. A gente também tem uma energia de fogo aqui, Áries, Leão e Sagitário. Mas eu sinto que isso aqui é uma circunstância. E voltando aqui ao que está para acontecer, pode ser dentro de você, ou você pode ter contato com uma pessoa assim. Mas essa pessoa é o seguinte, ela é muito conectada à espiritualidade, ela estuda a espiritualidade, tá vendo esse Torá na mão dela aqui? O coração dela é uma chave, um portal, onde ela acessa as respostas. Porque sim, ela faz uns downloads, né? Ela recebe umas informações do cosmos, de onde você quiser chamar de Deus. Mas é no coração que se processa a transformação. Aliás, isso aqui é um portal que, inclusive, para os egípcios era muito importante. Na sacerdotisa, a gente tem quietude, a gente tem silêncio, a gente tem contemplação, a gente também tem segredos, coisas que estão para vir à tona, coisas que estão para serem reveladas. A sacerdotisa pode esconder algumas coisas ou mostrá-las. Então, daqui a alguns meses, independente de quando você está acessando essa leitura, o que está para acontecer, veja se também já aconteceu, né? Não sei se você já está assistindo depois do 10 de junho. Mas é um momento de descobertas, de investigação e descobertas, coisas que podem vir a ser reveladas em todos os níveis, gente. Esse é um arcano maior. Inclusive, é o segundo arcano maior que sai para você. Arcano maior é o mistério maior, né? São energias do cosmos, do universo mesmo, que influenciam a sua vida. Então, no seu desafio, a gente tem a energia de virgem, que é a energia da colheita, a energia também da solidão, nessa carta aqui, especificamente.
E o que está para acontecer é a sacerdotisa. Você tem passado por uma sensação de perda. Existe aqui um processo que pode ser melancolia, pode ser depressão. Existe aqui duas cartas número 5, né? Mais uma vez me fazem lembrar, e aqui a gente teve uma referência ao número 5 também, a carta do Papa. Então pode ser que você tenha touro no mapa. Em alguma casa, em algum planeta. Não, em casa todos temos, mas em algum planeta específico. Existe aqui nesse 5 de copas, caminhante, uma sensação de que você está olhando muito para o leite derramado, tá? E que você está se arrependendo de algum processo, você está olhando para... Você está com uma perspectiva um pouco negativa das situações. Talvez seu mental ainda esteja um pouco preso aqui nesse passado de carência e de falta. E você está olhando para o que acabou, para o que você não fez, para o que não deu certo, ao invés de perceber que ainda existe a possibilidade de uma conexão. Então, que bom que você chegou até aqui, porque nesse momento você já pode virar essa chave. Essa é uma carta que representa um certo luto, um luto emocional muito grande. Aquela sensação de que a gente não consegue seguir, porque tem uma sensação de tristeza, de melancolia, possivelmente, né? Não provavelmente, possivelmente realmente um estado um pouco depressivo. Se for esse o caso, eu aconselho terapia, lógico, para você curar e sanar isso. O que está para chegar para você, percebe? Eu falei. A gente tem aqui uma possibilidade de alegria. A gente tem a possibilidade de uma conexão. O que está para chegar para você é o 10 de copas. Existe aqui uma sensação muito grande de família, né? Temos muitas coisas aqui nessa carta, na verdade. É uma carta que fala sobre família, né? A gente vê um casal com filhos. Então, casamento, família, coisas assim podem vir a acontecer esse semestre para você. Até dezembro, enfim. Pode ser sobre isso. Mas existe aqui também, caminhante, uma sensação de um final feliz, tá? A gente vai clarificar aqui na estendida, claro. Mas aqui essa carta promete, há uma possibilidade nessa carta, há muita felicidade e há a completude de um ciclo, porque é um 10, completude de um ciclo que traz a realização dos seus desejos. Então cuida para você não boicotar, não sabotar essa possibilidade de alegria, de parceria. Também é uma carta de parceria, também é uma carta de casamento, também é uma carta de realização de sonhos. Enfim, mais uma carta de peixes. Você pode estar com alguma pessoa de peixes na sua vida. O seu conselho é o carro. Você precisa sair da indecisão dos enamorados, né? Aquele momento de não sei se fico ou se vou. Sinto que devo ir para tal caminho, mas não tenho coragem. Será que devo? Será que é certo ou errado? Você precisa agir. Essa é uma carta de câncer. E ela fala, olha aqui, a gente tem um faraó, a gente tem 2 esfinges. É quase como se você fosse esse faraó, Osíris, reerguendo-se, regenerando alguma situação. Existe uma regeneração aqui. Se você precisar viajar, se vier uma viagem e você ficar em dúvida se você vai ou se você fica, o carro aconselha para você seguir o caminho que você achar que deve. É uma carta de viagem, é uma carta principalmente de tomada de decisão e seguir com coragem, equilibrando dentro de você seus sentimentos, tá vendo? Uma esfinge é a luz, a outra é a sombra. Existe um equilíbrio de polaridades e é isso que faz, esse equilíbrio é o que faz essa carruagem andar, tá? Mais uma informação importante é que é a carta da vitória. Então, e também é um número 7, né? Outro número muito espiritual. Aqui a gente tem mais uma informaçãozinha sobre esses humores ou esse equilíbrio interno entre a luz e a sua luz e a sua sombra. E é isso que vai te mover. Essa carruagem ela não anda com rédeas. Ninguém aprisiona essas esfinges. É a força do pensamento e a sua conexão espiritual que vai te mover para frente. E no final, Rainha de Ouros. Quem estava se sentindo aqui no passado vai entender que a vida mudou muito no final do ano. Muito. Percebe onde vocês estavam, para onde vocês estão rumando? Essa é uma carta de Touro, Virgem, Capricórnio. A gente tem uma energia grande de terra aqui. Essa carta fala sobre estabilidade material, sobre uma presença que pode ser você, principalmente se você se sentir conectado a uma energia feminina.
independente do seu sexo, do seu gênero, da sua identidade de gênero. Essa é uma mulher que nutre, que gere e gesta, né? Ela é mãe, tem uma maternidade aqui, mas não precisa ser mãe de um bebê, gente. Ela é mãe do império dela, ela é a rainha de ouros, ela tem tudo que precisa, o império dela é lindo, farto, ela é muito sensual, ela é muito conectada à própria sensualidade. E ela é estruturadíssima, ela tem uma vida material maravilhosa. Uau! Vamos seguir agora com sua leitura estendida, Monte 1. Caminhantes do Monte Shasta, quem sentiu o chamado, segue aqui comigo. E gratidão pela sua presença, foi um prazer inenarrável conversar com você. Feliz transformação. Olá, caminhante do Monte número 2, que na verdade não é um monte, sim a pirâmide de Gizé, a pirâmide de Kelps. Bem-vindo ao Egito. A carta do tarô egípcio que representa a transformação do seu semestre é a domesticidade, arcano número 29, cuja numerologia total dá 2, uma coisa que me lembra a carta da sacerdotisa. E aqui a gente tem a lua também, né? Um eclipse solar, mas envolve o sol e a lua, o masculino e o feminino. E envolve a sua conexão espiritual também, por mais que essa carta seja uma carta de... Eu sinto uma energia de terra aqui, sabe? De labor e trabalho. Mas vamos ler o significado desse tema. Simbologia, a vida doméstica, os filhos, o lar, acomodar-se a uma situação, as mudanças e o processo de amadurecimento, o aprendizado cotidiano. Aqui a gente tem uma letra que simboliza a força, o ato de reter, no centro um hieróglifo de um vaso, como receptáculo que indica o domínio por meio da persuasão. Essa simbologia corresponde ao arcano maior número 11, que aqui seria a força, né? Uma carta de leão. No centro, a representação do escaravelho chamado Gepri, da teofania de Ra, em sua invocação ao sol nascente. Olha que lindo, o eclipse é solar, gente. O sol do amanhecer, em sinal de paternidade e proteção, tocando a figura do jovem. Tá vendo o solzinho que toca a cabeça dele? À direita, a representação do número 7, de acordo com o alfabeto mágico babilônio. No plano médio, aqui nessa imagem, a gente vê o menino em crescimento. Esse conceito da transformação se expressa por meio da figura do animal sagrado Oryx. Esse bicho aqui que parece uma cabrita. No plano inferior, esse plano só contém uma ânfora, remetendo novamente para o feminino e para o que contém a matriz da mulher, o lar para o menino. A simbologia dessa carta caminhante é adaptação, docilidade, contenção, prudência, ato de concórdia, a virtude humana do domínio pela persuasão, domesticidade, família que aumenta, ampliação da casa. Vamos deixar esse arcano aqui, ó, para você ficar olhando para ele enquanto a gente faz a leitura. E agora vamos abrir seu jogo. Quais são as transformações que vão operar na vida da pessoa que me assiste aqui nesse momento? Só um minutinho, gente. Eu vou sempre dar uma esbarrada na câmera, tá? Tô aqui me adaptando a esse formato. Qual que é o tema? O tema da transformação nos próximos 6 meses na vida das pessoas, da pessoa que está aqui assistindo e que escolheu o caminho número 2. Qual o tema? Qual que é o desafio dessa pessoa? Qual que é a lição que ela deve aprender? O obstáculo, mas eu prefiro chamar de desafio. Qual que é o desafio desse semestre? Lembrando que essa é uma leitura intuitiva, mas não é uma leitura particular, tá? Certamente vai haver uma mensagem aqui para você nesse vídeo, mas nada substitui uma leitura particular. Afinal, isso aqui ainda é uma energia do coletivo. Influências diretas na situação dessa pessoa, na situação dessa transformação que está acontecendo. Quais são as influências diretas? Influências do seu consciente. E quais são as influências da base da questão? Influências do inconsciente, coisas que ela não sabe, coisas que ela ainda não viu, mas que vai ser lançada à luz agora, nesse momento. De onde vem essa pessoa? O que aconteceu no passado que trouxe ela até aqui?
E aqui vai ser o momento em que você vai entender, tá? Se você escolher o montinho certo, se eu estou falando realmente de você, pode escolher mais de um monte, fica à vontade. Quantos montes quiser. Isso aqui, inclusive, é um desafio à sua intuição. Se você não se identificou com essa tiragem e esse vídeo chegou até você, veja aí se você escolheu o montinho certo. O que está para acontecer na vida dessa pessoa? Influências daqui a pouco, do futuro próximo, entre agora e o final do ano, no meio desse processo. Quem é essa pessoa? Uma carta que a represente nesse processo de transformação. O que essa pessoa recebe do mundo? Opa! Virou o 4 de ouros, vou deixar aqui. Mas eu quero mais uma carta para você. Um bônus. O que essa pessoa recebe do mundo? Um conselho para essa pessoa. Opa! Um conselho para esses caminhantes do Monte 2 que escolheram a pirâmide de Gizé, pirâmide de Kelps. Qual o conselho para essas pessoas? E qual o resultado do processo de transformação dessa pessoa que me assiste? Perfeito. A gente ainda vai virar mais cartas. Inclusive na leitura estendida, quando eu clarificar esse jogo, também você vai receber uma cartinha de conselho do tarô egípcio, tá? Bem, alguma coisa finalizou recentemente, talvez para vocês aqui, vocês encontraram um fechamento de ciclo, algo que termina, mas que também pode ter trazido embutido nesse término um novo começo. Mas você sentiu que era um capítulo de vida acabando na tua vida. Isso aqui é uma energia do passado, tá? Pode ser um passado recente. Identifique aí onde é que você sente isso. Essa é uma carta muito forte, muito potente, é a última carta dos arcanos maiores, carta número 21, e fala sobre a completude, a totalidade, o alcance. Fala também sobre outras terras, outras culturas, talvez você tenha viajado para o exterior, de alguma forma uma viagem para o exterior foi importante para você, recentemente, ou num passado recente. Essa é uma carta que traz os signos fixos. A gente tem aqui Leão, Touro, Escorpião e Aquário. Você pode ser de um desses signos de repente. É uma carta de totalidade, como eu falei, de completude. Um ciclo que se fechou na tua vida, mas que pode ter trazido um novo começo. O tema da sua transformação é o Rei de Espadas. Ui! Uma carta de Gêmeos, Libra e Aquário. Uma carta que representa uma figura muito racional, muito lógica, muito fria, muito analítica. Mas essa figura, essa pessoa, que pode ser você ou alguém que vai ser instrumental na tua vida nos próximos 6 meses, tem a verdade. Busca a verdade, busca a justiça. Muitas vezes é uma pessoa que corta pessoas e situações da própria vida que já não fazem mais sentido. Então pode haver aqui um cortes, né? Principalmente pegando esse mundo aqui e vendo que você realmente saiu de um momento de fechamento e agora você está tentando encontrar uma ideia mais clara, uma percepção mais clara sobre as circunstâncias nas quais você se insere também. Quem é que realmente faz parte da sua vida e quem não faz? Processos jurídicos, processos de assinaturas de contrato, divórcios, né? Enfim, tudo que requer contrato, principalmente que sobre uma finalização ou um começo ou um recomeço da tua vida, é o tema do semestre para você. Nossa, gente, que curioso! Existe uma energia fortíssima de comunicação aqui, mas uma energia fortíssima de Gêmeos, Libra e Aquário nesse jogo. O desafio, no entanto, o desafio, no entanto, do seu semestre é, número 1, cuidado com a agressividade, cuidado com a sua comunicação. Inclusive, esse eclipse que a gente está vivendo agora tem uma conjunção com Mercúrio, né, que é o planeta da comunicação, e Mercúrio está retrógrado nesse momento. Então, cuidado com a assinatura de contratos nesse período, tá? Veja onde é que você realmente vai se envolver. Eu vejo aqui o tema de assinatura de aquisição de bens, de contrato, enfim, a gente tinha visto aqui também isso. Se você for para, por exemplo, assinar o contrato de uma casa, observe bastante que tipo de contrato é esse, se é benéfico para ambas as partes. A agressividade é uma questão aqui, controle da raiva, controle dos impulsos, controle também. É isso, você pode querer conquistar muito alguma coisa, mas cuidado da forma como você faz isso, para você acabar não atropelando nem a si mesmo,
nem a outras pessoas que estão convivendo com você, que estão relacionadas com você. Esse desafio também pode sim vir através de alguém de Gêmeos, Libra e Aquário. Para mim pode ser essa mesma pessoa aqui no centro do seu jogo. Existe uma vitória aqui para você, caminhante. 6 de paus é uma carta de leão. É a carta da pessoa que volta vitoriosa de uma batalha, de uma guerra. E ela é louvada pela sociedade dela, reconhecida como vitoriosa, porque conquistou alguma coisa. Na verdade, ela venceu a batalha. E aí ela está aqui, ó, romando, sendo celebrada, coroada com louros, conquista de alguma coisa. Com certeza está pairando aqui na sua vida. E você tem consciência disso. Não sei se agora, nesse momento, se você vai vir a ter consciência. Mas isso aqui é sobre o que você pensa. Eu sinto que existe uma grande força de conquista e uma grande vontade de conquista de alguma coisa aqui. Caramba! 2 cavaleiros. E 2 cartas de ar e 2 cartas de fogo. Você pode ter ar e fogo no seu mapa. Gêmeos, Libra, Aquário, Leão, Áries, Sagitário. O seu inconsciente busca expansão. Você está com uma energia muito forte esse semestre. Eu não sei se esse eclipse ativa a sua casa 9 do mapa astral. Se for esse o caso, provavelmente você tem um ascendente em Libra, talvez, de acordo com meus cálculos aqui, muito rasos, muito rápidos. E faz sentido, né? Você ter um Libra forte aqui no seu jogo, enfim. Por que eu tô falando casa 9? Porque é a casa da expansão, das viagens internacionais, do trabalho com mídia e comunicação. Eu vejo uma energia de comunicação muito forte aqui. Pessoas que trabalham em plataformas que expandem os horizontes, né, de alguma forma. E fazem vocês terem acesso a outras culturas, outros países. E olha só, caminhante, você chegou às pirâmides de Gizé, do Egito. Você escolheu esse caminho e tá aqui você. Esse é seu inconsciente. Mais uma vez, repito, uma carta de Áries, Leão e Sagitário. Fala sobre um impulso de conquista muito grande, uma paixão muito grande, seja por uma pessoa ou por um projeto, enfim, pelo seu trabalho, pelo seu propósito. Sua vontade de expandir horizontes e conquistar novas coisas está muito grande aqui. E eu vejo que existe um bom prenúncio desde já. Caramba, Monte 2. Olha isso, a gente tem 2 reis aqui, ó. Vocês estão com tudo. Deixa eu até virar a carta de vocês. Uma energia de aquário muito forte. Muita gente de aquário escolheu isso aqui, tá? Com aquário forte no mapa. Se você não conhece seu mapa, pelo amor de Deus, tá na hora. No meio desse processo para você vai vir o Rei de Ouros. Rei de Ouros é uma carta de estabilidade, de conquista material imensa, de poder, de aquisição de bens. Muitas vezes representa uma parceria também com uma figura de terra, né? Touro, Virgem, Capricórnio. Se não for uma parceria com essa pessoa, né? Muito embora eu veja uma energia de terra te circundando aqui, pode ser um estado seu mesmo, uma circunstância na tua vida de muito ouro, muita abundância, muita estabilidade. Se for uma pessoa, essa pessoa é tipo Rei Midas. Tudo que ela toca vira ouro, tudo que ela começa dá certo. Ela sabe como gerir bem um negócio. Se for você gerindo bem o negócio, você está muito bem. Realmente vem aqui, ó, uma influência externa para você de estabilidade. 4 de ouros, isso é o que te ronda, isso é o que vai chegar para você. E eu lembro que eu quis mais uma carta. 4 de ouros e 4 de paus. Por que eu tô rindo, gente? Eu vou explicar. O número 4 é o número do imperador. E você tem 2 reis aqui no seu jogo. Um de ar e outro de terra. Sim, você pode ter ar e terra no seu mapa. Mas o que eu tô vendo aqui, gente, é a conquista de algo muito sólido, tá? Uma estrutura sólida na tua vida. Pode vir através de uma herança, né? Papéis, assinatura? Pode. Tem a ver com casa, casamento, parcerias de trabalho. Existe aqui uma solidez que chega na tua vida de forma muito grande, que te traz muita alegria. 2 cartas que falam sobre a energia do imperador e a gente tem 2 reis aqui. Então existe realmente uma energia grande de um masculino que pode estar dentro de você, lembrando que todo mundo tem masculino e feminino dentro da gente. E o seu masculino tá aqui, ó, seu ânimos, né? Querendo expandir, querendo conquistar, querendo estrutura, querendo encontrar um espaço e construir nesse espaço uma coisa muito rentável, muito sólida, muito abundante. Olha quem vocês são, a estrela. Carta de aquário, carta da conexão espiritual, mas também sim, carta do estrelato, carta da fama. A estrela é a renovação da fé depois da destruição da torre. Então sim, aqui pode ter havido um momentozinho torre,
onde as coisas finalizaram na tua vida no passado. Mas agora você renova a sua vida. E você está com esperança, com fé, nua, despida, independente do teu gênero, independente do teu sexo, tá? Você está com pureza de espírito e uma conexão grande espiritual, muito grande. Não à toa você está aqui nesse momento me assistindo. O seu conselho, caminhante, é o diabo. Tudo bem querer conquistar, tá? É ótimo. Cuidado apenas para você não se ver preso, presa a essa conquista. Seja ela passional, com esse cavaleiro de paus aqui que nem está mais aparecendo, mas vai aparecer agora. Porque isso aqui fala de paixão, essas duas cartas falam de grande paixão. Pode ser por um desses reis, independente do gênero e do sexo da pessoa, gente, já falei. É tudo bem conquistar, mas assim, todas as prisões, sejam elas financeiras ou afetivas, são ilusões criadas pelo diabo. O diabo é a nossa própria mente, só que é o cantinho mais escuro da nossa mente, aquele cantinho que a gente tem medo de entrar, aquela salinha, aquele sótão, aquele porão, que a gente não acende a luz porque a gente nunca vai lá. Esse é o diabo. Nossos medos do inconsciente, nossa sombra, tá? E ele projeta na nossa realidade a sensação de que a gente está acorrentado aqui a alguma coisa, seja ela necessidade de conquista financeira, de poder, né? De glória, de triunfo, de fama. Tudo isso aí, ó, prisão. Você é a liberdade, você é a estrela é a liberdade, é aquário, é amor incondicional, tá? É desapego das coisas materiais também. Então você não tem corrente, não tem prisão. Seu conselho é: jogue luz, lance luz ao seu inconsciente, faça um trabalho de sombra para aquelas pessoas que são super espiritualizadas, estão me assistindo. Procurem saber o que é trabalho de sombra, tá? E façam esse trabalho de sombra. Shadow work, como falo. Lança luz a essa escuridão. Tudo nesse semestre que você sentir que tem uma corrente te atando, entenda que é o seu próprio subconsciente criando essa percepção ilusória. E se desacorrente e liberte-se. No final do ano... Eita, com quem que eu tô falando aqui, gente? Me patrocina. 10 de ouros. Olha quanto ouro no seu jogo. Olha quanto poder, olha quanta conquista. O 10 de ouros é estabilidade material. É sim a carta do casamento também. Eu vejo alguns casamentos acontecendo aqui possivelmente, tá? É herança de casa, de estrutura, de família. Muita energia familiar nessa carta do 10 de ouros. Mas é assim, legado. 10 de ouros é o legado, seja através da sua família, seja através da família que você vai construir com ou sem um indivíduo aqui. Domesticidade, claro, né, gente? Olha como tudo faz sentido. Nossa, que lindo. O patrimônio, o lar, a casa, né? Tudo isso vai ter muita importância para você nesse semestre. E no final do semestre você vai entender onde você chegou. Você vai ter essa conquista, essa estabilidade. Uau! Quem quiser seguir comigo aqui na leitura estendida, onde eu vou clarificar todas as cartas, será muito bem-vindo. Gratidão pela sua presença, gente. Foi uma honra realmente abrir esse jogo aqui. Senti até uma vórtex de poder. Que os deuses egípcios, seu Deus, qualquer que seja, te abençoe nesse ciclo. Feliz transformação, meu bem. Vamos lá para o montinho número 3. Olá, caminhante do Huayna Picchu. Caminho número 3. Bem-vinde. Deixa eu te contar. Aconteceu algo muito engraçado. Estava gravando ontem todos os jogos. E exatamente no seu, eu comecei a fazer essa gravação. Tanto é que seu jogo já está aqui aberto. E quando a gente ia chegar no final do ciclo, lá no final dos 6 meses, deu uma pane no meu instrumento aqui, no meu dispositivo eletrônico. E eu perdi a gravação inteira. Só que eu achei muito engraçado porque esse jogo foi muito forte. Tem uma carga espiritual aqui muito imensa, então eu me recusei, na verdade eu fiz um acordo, eu olhei, analisei, parei, respirei, me centrei e entendi que eu devia manter esse jogo, mas eu devia deixá-lo aberto aqui. Então eu dormi, acordei, o eclipse já aconteceu e cá estamos, após o eclipse. Não sei que significado pode ter nisso, né? Acredito que a maioria das coisas que acontecem na vida tem um significado. Mas esse eclipse, gente, está acontecendo em conjunção ao Mercúrio retrógrado. Então, sim, né? Se a gente buscar um sentido para isso, já temos algum sentido aqui. Mas então vamos ao seu jogo, caminhante. O tema do seu jogo
no tarô egípcio, é o crepúsculo, carta número 18. Carta que no tarô de Rider-Waite, esse deck aqui, significa a lua, né? É o arcano 18. Aqui a gente tem Urano em Escorpião, então a gente tem um escorpião aqui, o signo de escorpião, de certa forma, como uma energia bem forte. E eu vou ler para vocês o que ele significa de acordo com esse deck, mas eu também vou explicar depois que esses decks, assim, esses livros, né, eles têm um significado muitas vezes um pouco raso, um pouco taxativo. Então, ainda mais tendo em vista tudo o que aconteceu aqui, acho que a gente vai conseguir encontrar um bom sentido, mas eu vou ler para vocês o que significa. O crepúsculo, arcano 18, simbologia as limitações da nossa imaginação, o telhado, o obscurecimento da mente, a alteração do critério, o enganoso, a traição, a intuição, o inconsciente, a sombra, os traumas da mente, as fantasias e os medos. Eu vou explicar esses símbolos porque eles podem ser bem simbólicos, né, para ser bem redundante. À esquerda, a serpente cornífera, aqui à esquerda, representa as tentações. No centro aparece a figura da lua, de cor amarela, equiparada ao plano psíquico. Sua energia é visível como alimento das fantasias da mente, indicando confusão, já que não se vê com clareza. Além disso, mostra a influência do exterior e dos perigos. Aqui no plano médio, a gente tem as polaridades através da figura de duas pirâmides. Não mais monumentos funerários, né? As pirâmides no Egito eram monumentos funerários. Aqui não mais como isso, mas como passagem de um mundo ao outro, indicando o perigo dos rituais. Não sei o que ele quis dizer com perigo dos rituais. As figuras dos dois chacais, uivando para a lua, representam uma advertência. Aqui no plano inferior, a gente tem um triângulo com vértice para baixo, representando a energia negativa. Ele contém a figura de um escorpião que se aproxima do plano médio, indicando traição, engano e doenças. Aquela coisa, né? Enfim. O significado é instabilidade, situações incertas, impedimentos devido a traumas e dores do passado, confusão e obscurecimento mental, medos, inimigos ocultos, talvez a própria pessoa. Mas vamos pegar esse sentido aqui e vamos ampliar um pouquinho, tá? Principalmente relacionando ele ao que eu conheço sobre o arcano da lua. A gente está vivendo um eclipse solar hoje, ou seja, a lua está cobrindo o sol. Se fosse um eclipse total, talvez a lua poderia cobrir tanto o sol que a luz do sol ia, né, apagar para a gente. Ela ia ficar exatamente na frente do sol, da clareza. Então ela serviria como um escudo para conseguir enxergar alguma coisa. Não é o caso desse eclipse de hoje. Mas desde as antiguidades o eclipse é um momento da transformação profunda. A lua, ela é um satélite, ela não tem luz própria. Então quando ela está cheia, ela está refletindo em sua máxima potência a luz do sol. O que eu quero dizer com isso? Como ela é um espelho, né? Ela é uma forma de reflexão de luz, muitas vezes as imagens que ela reflete são imagens distorcidas, são imagens que parecem miragens, né? Fantasias, enfim. Vamos supor que você está na floresta à noite e tem lua cheia, a lua com maior visibilidade. Só que essa lua cheia, ela está provocando uma sombra que você olha para o seu lado e você de repente se apavora, porque você não sabe se aquela sombra é um fantasma, é um espírito, é uma anaconda, um Godzilla, apenas uma árvore. Mas a sombra, né, a miragem que aquela luz provocou no seu cérebro, e também porque você estava numa circunstância de noite, sozinha na floresta, no escuro, você estava com a fragilidade psíquica, que permitiu que você tivesse com mais medo. Então você viu aquela forma, né? Você viu aquela árvore como um monstro. É isso que eu sinto com a lua. Às vezes a lua também traz umas fantasias e umas ilusões, como se tudo fosse lindo e perfeito, e poético e magnético, mas na verdade tem mais coisas por aí no subterrâneo. É isso que eu sinto que esse escorpião quer dizer, entende? Por mais que a vegetação aqui esteja linda e bela, talvez embaixo dessa situação tem alguma coisinha que você tem que descobrir, que você tem que ficar alerta. Então você pode já ter sentido essa energia, ou você pode vir a sentir essa energia nos próximos 6 meses. Mas isso aqui, o que quer que seja que está acontecendo, está clamando para que você se conecte com a sua intuição, caminhante. A lua é uma carta extremamente espiritual. Ela está quase no final do ciclo dos arcanos maiores. A gente vai até o 21, em alguns decks 22, como nesse próprio tarô aqui. Mas
é o momento de você ter não é uma aprovação, não, é um teste da sua conexão com a sua própria intuição, com a sua voz interior. Também requer coragem. A coragem de olhar para aquela coisa sem medo e falar, isso talvez não seja um monstro, isso talvez seja apenas uma árvore, entende? E quando o sol surgir, você vai conseguir ver com clareza. E o sol é a próxima carta, pois essa. Outra coisa importante de ressaltar aqui é que a lua é a nossa conexão com o feminino, com as águas primais do seu inconsciente, com a sua mãe, né, com a maternidade em si, mas também com toda a sua carga ancestral. Quando a gente está regendo, sobre a regência dessa carta, muitas vezes a gente tem vários despertares. Não sei nem se está certa ou errada essa conjugação, mas a gente está tendo muito despertar espiritual, principalmente através de sonhos, através de projeções astrais, sonhos lúcidos, viagens astrais, lembranças de vidas passadas, conexões de alma que você não consegue ver com clareza, mas por mais que você sinta, você sente uma pulsão quase instintiva em direção a uma figura, e você não sabe por quê. Porque muitas vezes existe algo no subterrâneo, né? Seja através do seu inconsciente, que está querendo lhe alertar, através de uma pessoa, de uma conexão, que existe algo para ser investigado dentro de você, seja através de vidas passadas mesmo, e esse contrato, essa conexão que você tem com alguém, ou com algum projeto, ou com alguma circunstância, que muitas vezes é kármica no sentido de colheita, no sentido de... enfim, coisas que realmente são importantes pra gente, né? Que a gente tem uma conexão pra gente evoluir e chegar no final de um ciclo. Caminhante número 3, o seu jogo que está aqui aberto e, né, por causa de tanta fortaleza, tanta energia, eu realmente não quis abrir outro jogo. O seu jogo tem uma carga espiritual muito grande. E é claramente o final de um ciclo na sua vida e o começo de um novo ciclo para você também. A gente aqui tem a energia do passado, a energia tema do seu semestre, a energia que está por vir. Aqui que vocês não estão vendo, aqui embaixo, a gente tem a base da questão subterrâneo, né? Basicamente essa energia que você talvez não veja, que é do seu inconsciente, mas que você vai saber hoje, agora, daqui a pouco. Aqui a gente tem o que paira na sua mente consciente. Aqui também que você não está vendo, a gente tem uma carta que te representa, aqui a energia do externo para você, e aqui tem um conselho para você. Aqui é o resultado que está em sigilo ainda. Vamos começar lembrando-se que você pode escolher mais de um monte se você sentir o desejo, sentir o chamado, tá? A sua tiragem talvez seja um pouco maior que as outras, porque eu tive que fazer essa longa introdução. Pode escolher mais de um monte se você sentir o chamado. Essa aqui é uma leitura geral, coletiva, não substitui uma leitura particular. Por que eu estou dizendo isso? Porque, gente, isso aqui é uma energia, um vórtice. Você escolheu o seu caminho, então, sem dúvida, temos uma mensagem para você aqui. Mas isso aqui ainda é uma energia coletiva, tá? Não substitui uma energia particular. No final, para quem escolher seguir comigo na leitura estendida, a gente vai ter também um conselho do tarô egípcio. E vamos começar, lembrando que essa energia aqui do passado vai ser um bom teste para a sua intuição. Se você não se conectar com essa energia, se você entender com essas energias, né, tema, presente, enfim, você vai saber que talvez você tenha escolhido um monte que não te representa. Então isso pode ser um sinal de alguma coisa a respeito da sua intuição. Lembrando que esses jogos onde a gente escolhe as coisas estão falando da nossa intuição. Mas me permita começar aqui através do seu passado, que pode ser recente ou não. Existe um começo, não é? Algo começou aqui a nível concreto na sua vida. Você pode ter começado um trabalho, há um ás de ouros aqui, há uma semente de ouros. Isso aqui pode representar uma casa nova, um casamento, por exemplo. Algo que pode ter sido visto como muito rentável e muito próspero, que tinha uma promessa de um futuro brilhante. Um futuro de muita estabilidade, de muito conforto, certo? Mas que, nesse momento a gente já está no 7 de ouros. Algum tempo já se passou, não sei se foram 7 anos, 7 meses, não importa. A gente tem o 7 de ouros como uma energia número 7, uma energia do carro, uma energia que te clama para tomar uma decisão. Por quê? Porque aqui a gente vê que essa figura está olhando esse arbusto, essa moedinha de ouro já viraram 7 moedas de ouro, ou seja, decorreu um tempo onde você investiu tempo, energia, amor, enfim, cuidado, muitas vezes dinheiro mesmo, né? Afinal, estamos falando de ouros, mas o ouros aqui é uma energia
investimento. Onde é que eu coloco a minha energia? Você colocou nesse arbusto. E agora, nesse momento, você pode estar se perguntando, será que eu fiz a coisa certa? Será que eu quero seguir plantando aqui nesse arbusto? Será que esse investimento que eu fiz foi lúcido, foi inteligente? Será que isso me traz satisfação? Será que eu estou contente com isso? Bem, pelo seu rosto aqui, pelo próprio teor do jogo inteiro, eu sinto que não, que você não está contente com esse seu investimento. Que foi interessante, você aprendeu muito com isso aqui. Mas que alguma coisa muito forte, que você talvez nem saiba o que direito, está te clamando para uma mudança. Uma mudança que pode ser um pouco assustadora, porque você não sabe para onde vai nem como. Mais uma vez, né, a carta da lua. Existe um pouco de névoa aqui, de percepção. Mas você tem um sentido, tem alguma coisa no fundo do seu coração, caminhante, que tá te falando. E se você começar em uma nova terra? E se você começar em uma nova vegetação? Uma vegetação que você não conhece de repente? Algo que você nunca viu? Um caminho completamente novo. Diz que você nunca... Você nem sabe o que ainda, talvez. Você talvez até saiba. E se você partir rumo ao desconhecido? Esse é o tema do seu semestre. E essa é a transformação que vai acontecer para você nesses próximos 6 meses. O seu desafio é... Aliás, antes do seu desafio, caminhante, eu vou falar sobre a energia do seu consciente. O que está se passando na sua mente consciente? Já pode estar acontecendo agora, mas pode vir a acontecer ainda. Existe aqui um sentido grande de solidão. Você pode estar se sentindo só, mesmo em meio à multidão. Você pode estar sentindo que existe alguma coisa que realmente te chama para uma jornada, que inclusive é espiritual. Aqui a gente tem a carta do Eremita, arcano número 9, também um arcano maior. Aliás, seu jogo de todos é o que mais tem arcanos maiores. Inclusive aqui no tarô egípcio foi o único que teve o arcano maior. O que eu quero dizer com isso? Os arcanos maiores são mistérios maiores, são lições maiores, certo? No Eremita, a gente tem uma figura que se desprendeu das posses, se desprendeu da vida material, não necessariamente tenha vivido a pobreza nem a escassez, gente. Apenas o foco desse Eremita não é a vida material. O foco maior dele é o propósito de vida dele. Por que ele está aqui nesse mundo? O que ele está fazendo aqui? Qual que é a luz dele? Qual que é o sentido da existência dessa pessoa? Qual que é o propósito? E aí ele pega a lamparina dele, se despede do mundo, de certa forma, da sociedade, e vai caminhar sozinho no meio da noite, da montanha, das montanhas. Isso aqui é uma jornada. Uma jornada que, repito, por mais que você esteja cercado de gente ao redor, você pode estar se sentindo numa jornada solitária, certo? Existe uma carga grande aqui. Essa carta aqui é de virgem. Inclusive, você pode ter virgem no mapa, de alguma forma. Um sentido de solidão aqui, e você conscientemente sabendo disso, que algo te clama para uma caminhada. Uma caminhada essa que pode ser muito bem sozinho, mas também pode ser com companhia de alguém. E o seu inconsciente, por que eu falei que estava clamando para um começo? Olha quem está no seu inconsciente. O louco. Olha como o meu baralho está castigado, gente. Está antigo. Esse baralho aqui tem 8 anos, foi meu primeiro deck, e eu não consegui me desapegar desse deck, porque foi ele que me trouxe ao tarô. Foi ele que me fez começar nessa jornada, assim como o louco, certo? E hoje talvez... eu entenda. Percebe que essas duas figuras aqui, através desse deck, inclusive, eu encontrei um dos meus propósitos de vida, e é sobre isso. Muitas vezes a gente nem sabe o que chega na nossa vida, a gente simplesmente faz. Eu fui na livraria e comprei um baralho de tarô, já conhecia, já amava, mas comprei, senti um chamado e fui lá e fiz. Talvez a sua intuição esteja gritando para você realmente recomeçar. Essas duas cartas aqui, para mim, têm a mesma energia, por mais que essa aqui seja virgem, né? Na astrologia, essa aqui seja Áries ou Gêmeos em algumas vertentes. As duas têm um teor em comum, as duas seguem um caminho. As duas estão aqui, ó. Esse eremita é o mesmo louco que já passou por uma grande jornada e está aqui no número 9, sentindo que tem mais uma longa jornada pela frente. Sentindo que, né, andou muito, que já não é mais jovem como um dia, mas gostaria de se sentir jovem. Por que eu digo isso? O seu inconsciente está clamando por um recomeço, caminhante. A gente tem aqui o número 0, o número de tudo pode acontecer. Um número que não é nem positivo nem negativo, é o número da partícula subatômica do Big Bang. Isso aqui é o ovo cósmico, de onde tudo pode brotar de repente. E o seu inconsciente já está clamando por esse recomeço, enquanto você observa, analisa, estuda a sua realidade aqui.
Mais uma vez, repito, é a mesma figura. E você pode, enfim, ter amadurecido muito já, né? De uns tempos para cá, desde que você começou nessa circunstância aqui. Agora você já não é mais a mesma pessoa, a sua energia, a sua frequência energética já não é mais a mesma. E você sente que você precisa ir em direção à sua tribo. Ainda que você tenha que caminhar um pouco só até você encontrá-la. O seu desafio é o 3 de ouros. Dentro desse sentido de solidão, de recomeço, dentro desse sentido de espera e tomada de decisão, você precisa também mostrar suas habilidades ao mundo. Você precisa mostrar o que você aprendeu nessa sua caminhada. Você precisa estar no meio do povo também, de alguma forma, ensinando ou mostrando suas habilidades, ou entusiasmando, dando inspiração, ou construindo alguma coisa, um alicerce. Um alicerce qualquer, é um 3 de ouros, é um tripé. Então existe aqui um desafio para você. Você está no meio das pessoas, mostrando quem você é de verdade, com a sua verdade, certo? E também selecionando quem é que realmente faz parte ou não dessa sua vida. Na energia do que vai vir, o julgamento, carta de Escorpião. O julgamento para mim podia se chamar o renascimento. É quando esse arcanjo aqui, que eu não sei se é Gabriel ou Miguel, vocês que conhecem o Apocalipse podem falar mais sobre isso, é o arcanjo que toca as trombetas e os mortos voltam à vida. Você entende que daqui a pouco, entre agora e o final do ano, existe aqui um momento de clareza imensa na sua vida. Existe um julgamento. Pode ser o retorno de circunstâncias, de pessoas. Existe aqui uma figura rondando vocês não estão sós nessa jornada. Pode ser simplesmente a libertação de karmas, a libertação das ilusões, a visão clara dessa circunstância. Pode ser um despertar espiritual, sim. Essa é a penúltima carta do tarô, caminhante. É o momento em que você realmente renasce. E que você purga, você se livra das cascas, você deixa o seu corpo de antes aqui e parte com o espírito novo, independente da sua idade, independente de qualquer coisa. Seu espírito tem uma juventude aqui muito grande e uma sabedoria muito grande. E você parte para uma nova vida. Muitas vezes algumas pessoas ficam para trás, né? Assim como as cascas, assim como o nosso corpo ficaria aqui nesse caixão. Mas o nosso espírito está liberto. Livramentos também de karmas, como já falei. E sabe qual a carta que te representa nesse ciclo? O mundo. A última carta dos arcanos maiores. A gente tem aqui, gente, claramente, percebe a dimensão imensa espiritual desse jogo, a magnitude disso aqui? Na carta do mundo, a gente também tem um ovo cósmico, a gente também tem uma partículazinha pequena, invisível do Big Bang, de onde tudo pode começar. Você está finalizando um capítulo de vida, caminhante, nos próximos 6 meses, tá? Aqui a gente tem os signos fixos, Leão, Touro, Aquário e Escorpião. Você pode ter isso no seu mapa, de alguma forma. Um ciclo se fecha, você tem uma sensação de completude, você sabe que você fechou um karma, que você está liberto de certas circunstâncias, que você ao menos busca essa libertação. Eu sei que você vai encontrá-la. Você ganhou um mestrado, um doutorado aqui. Você evoluiu, entende? Você já não é mais a mesma pessoa quando você começou aqui. Você já não é mais a mesma pessoa. A gente tem, gente, o arcano 18, a lua. A gente tem o arcano 20, o julgamento. A gente tem o 21, o mundo. E a gente tem o 0. É uma nova vida nos próximos 6 meses. Esse é o momento, nos 6 meses, o que eu sinto é que sim, começa. Mas antes termina, entende? E para terminar, para você fechar esse ciclo, por mais que você já esteja integrado, você já esteja fechando isso a nível consciente e inconsciente, você precisa se libertar. E lá vem a libertação para você já já. Você está lidando com uma... Perdão, eu vou esbarrar, gente. Eu vou esbarrar na câmera várias vezes, tá? Acostumem-se. Você está lidando com o Rei de Ouros. Ao redor, você não tem escassez, você não tem dificuldades financeiras. Muito pelo contrário, você tem conforto e estabilidade. Se você não tem agora, fique tranquilo, porque vai ter. Rei de Ouros é uma carta de Touro, Virgem, Capricórnio. Isso aqui pode representar uma figura muito importante para você nos próximos 6 meses. É rei, mas não precisa ser homem, gente. Tá? Só que tem uma energia masculina essa pessoa. O que é isso? Iniciativa, ação,
muitas vezes um pensamento racional. Mas, para além disso, é um arquétipo essa carta aqui. O que ela representa? Alguém que sabe gerir o próprio negócio. Alguém que sabe trazer estabilidade. Alguém que você pode confiar. Alguém que é honesto, né? Que é dependable, confiável. Uma estrutura sólida, essa pessoa. Tudo que ela toca vira ouro. Esse é o rei Midas na mitologia grega. Tudo que essa pessoa toca vira ouro. Porque ela sabe gerir o próprio negócio. Ela sabe o que é, né? Como é que lida com a matéria, com o mundo material. E você também talvez saiba. E eu sinto que existe aqui uma parceria muito boa com esse rei de ouros, que a gente vai clarificar na estendida. O seu conselho caminhante é a estrela. Dentro de todo esse panorama, dentro de toda essa possível escuridão psíquica, onde você vai estar com conexões imensas, que podem ser até assustadoras, porque talvez você nunca tenha vivido a dimensão espiritual que esses 6 meses está trazendo para você. Inclusive, esse eclipse pode estar acontecendo na sua casa 12, de repente. De repente, Gêmeos está na sua casa 12, você tem acidente em Câncer. Enfim. Na casa 8 também, de transformações e renascimentos. Mas, enfim, gente, a estrela pede que dentro desse panorama todo você mantenha a sua fé, que você acredite no destino, que você acredite. Como esse louco aqui, que muitas vezes pode ser visto como alguém imprudente, alguém louco, né? As pessoas mais rasas podem taxar essa figura como uma figura insana. Por quê? Por quê? Porque as pessoas têm medo da liberdade que o louco tem. Ele não se prende a nada. Ele pode ter conforto, pode ter estabilidade, mas ele tem um sentido de aventura, de liberdade. Ele sabe que se ele se atirar aqui nesse abismo, se ele der um salto de fé, a espiritualidade vai amparar, ele não vai cair no chão. Metaforicamente, tá, gente? Ele vai para a jornada dele com apenas uma malinha aqui, ó. Com o que ele precisa. Acompanhado de quem? Do companheiro leal dele, que pode ser esse rei de ouros aqui. Você pode reencontrar essa figura, né? Ter uma reconexão com essa figura aqui. Mas independente disso, tá? É com quem ele confia que ele vai nessa jornada. Esse fiel companheiro aqui. Que pode ser, inclusive, parte da sua própria alma de fidelidade, né? Enfim. Confiar na espiritualidade, confiar, religar na sua ligação com o espírito, com o seu espírito. Você tem que se conectar a essa energia da estrela, que é uma carta de aquário, assim como a gente tem aquário aqui no mundo. A estrela fala sobre esse despir-se, esse desnudar-se, essa tirada de roupas, né, de máscaras, de vestimentas, no sentido também metafórico, de que ela não teme quem ela é, a própria essência. É o eremita aqui do 9 que foi para o 17. Já evoluiu também. Aqui a gente tem as Pleiades e, de repente, dentro desse panorama espiritual todo, você está descobrindo, né, ainda mais com a Lua, descobrindo várias coisas espirituais que você nunca tinha ouvido falar. Inclusive, conexões estelares. Se você sente um chamado, de repente, com as Pleiades, sabe? Cada um tem um caminho aqui, mas procura saber sobre DNA cósmico, semente estelar. Vai pesquisar, vai estudar sobre o que vai te trazer a renovação de fé e a confiança no destino. Tome esse destino a forma que tomar, o nome que tomar. Percebe por que eu não fechei esse jogo, gente? Por que eu não fiz outro jogo? Agora vamos ao seu resultado? Para onde será que você vai, né? Depois de toda essa limpeza, essa faxina, esse despertar espiritual, essa coragem de ir para o novo, o que será que vai chegar para você? O Ás de Copas. Aqui a gente tem a semente de um coração, a gente tem um santo graal, a gente tem um despertar emocional, a gente tem uma fonte abundante de amor. No final desse ciclo, gente, no final do ano, vocês vão sentir uma conexão muito grande de renovação afetiva, íntima. Isso aqui pode ser um novo amor? Pode. Se a gente quiser colocar as coisas de forma mais taxativa, claro que pode. A gente pode reduzir o significado a um novo amor com o rei de ouros, que é alguém que tem touro, virgem, capricórnio forte no seu mapa, mas isso aqui é muito mais. Isso aqui é você reencontrando a sua capacidade de amar a si mesmo. Isso aqui é você renovando a sua esperança no amor e no amor próprio. É você ter realmente consagrando a fé e a esperança. Isso aqui é um nascimento. Um nascimento. Um nascimento que vai abrir uma outra porta de percepção para você. Aliás, porta de percepção, porta The Doors, né? Como é? Esse livro acho que é do Aldous Huxley. Dá uma pesquisada nesse livro, Despertar de Consciência. As portas da percepção, tá, gente? Pode ser uma boa chave para vocês. Me veio isso agora, do nada. Vamos seguir na sua estendida? Vamos seguir.
Gratidão por sua presença aqui. Realmente foi uma honra receber sua energia. Esse jogo aqui está muito parecido com o primeiro, tá, gente? As energias estão muito similares. Se você sentiu um chamado com o primeiro jogo, com a primeira trilha, a trilha do Monte Shasta, vai lá ver também. Agora, isso aqui é uma coisa, há um sentido mais avançado do que naquele jogo. Aquele jogo ainda tinha... É quase como se fosse o início desse processo. Isso aqui a gente já está no vórtice, no vulcão desse processo. Bem, vamos à sua estendida, tá bom? Gratidão por sua presença. Feliz transformação, caminhante. Amor e luz todos os dias.